Boa noite a todos, meu nome é Ana Cláudia, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Estamos reunidos aqui hoje para mais um encontro com o Evangelho de Jesus. Vamos começar fazendo a nossa prece, fechando os nossos olhos, elevando nossos pensamentos ao alto, agradecendo ao nosso Paizinho do céu a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para estudarmos o Evangelho de Jesus. Que Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia, possa nos orientar, nos guiar na noite de hoje, para que possamos, Senhor, extrair o melhor dos Teus ensinamentos, que possamos, Jesus querido, trazer para a nossa vida tudo aquilo que aprendermos, tudo aquilo que estudarmos e refletirmos no dia de hoje. Agradecemos a Teresa d'Ávila, patronessa da nossa casa, o Birajara, Rafael, Francisco de Assis. E pedimos assim, Mestre amado, sua permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então, meus amigos, nós hoje vamos dar continuidade ao capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar do item 5, que fala sobre o poder da fé. O Evangelho nos fala: o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Então, só relembrando que já foi estudado anteriormente, né, que a fé é aquela certeza que a gente tem nos nossos corações da assistência de Deus. Eu não tenho dúvidas, eu confio, eu tenho plena convicção. Isso é quando eu tenho a fé, a certeza da fé no meu coração. Eu creio, eu sei. Então essa força, ela está dentro de nós, ela nasce dentro de nós. E se nós ainda não temos essa fé que tem esse poder dentro de nós, que é essa força ativa, poderosa, se nós ainda não temos, nós precisamos conquistar essa fé. Essa fé, ela pode ser desenvolvida, conquistada. Nós podemos entender, compreender, passar a minha fé pelo crivo da razão, porque ela precisa ter uma base, e com isso eu começo a ter uma fé raciocinada. Por quê? Porque eu estou entendendo, eu estou compreendendo, eu estou passando pelo crivo da razão. Então essa minha fé, ela começa a ser uma fé inabalável. Nós somos espíritos reencarnacionistas e aprender sobre a fé, desenvolver essa fé dentro de nós, é um dos aprendizados que nós viemos buscar nessa vida. Se nós não temos uma fé inata, que já vem conosco de outras encarnações, de outras experiências que nós já vivemos, nós precisamos desenvolver essa fé, conquistar essa fé em nossos corações. Então esse aprendizado que nos traz esse ensinamento que nos traz o Evangelho, né? Ele nos mostra que se eu tenho uma fé inabalável e tenho uma vontade muito firme, muito forte, eu tenho o quê? Como resultado, a ação magnética, que é o quê? Essa ação magnética é a ação do meu pensamento sobre o fluido cósmico universal. Então, nós estamos todos mergulhados nesse fluido cósmico universal, né? Ele é uma força viva, né? E funciona, o nosso pensamento, ele funciona como um ímã magnético. Então, quando ele é impulsionado pela fé, ele se torna uma alavanca poderosa e passa a ter uma força absurda. Então, por meio do pensamento,
o homem vai agir no fluido cósmico, sobre o fluido cósmico universal, né? Que é a matéria-prima primitiva, é elementar, assim, do universo, está presente em tudo no universo. Tudo no universo é preenchido por esse fluido. Então, ele é o veículo de transmissão do nosso pensamento, o canal de transmissão do nosso pensamento. Então, da mesma forma que o ar propaga o som, o fluido cósmico universal, ele propaga o nosso pensamento. Então, a diferença em relação ao som é que fazendo uma analogia, antes de eu complementar o raciocínio, mas quando a gente joga uma pedrinha num lago e as ondas vão se espalhando, à medida que elas vão se distanciando, elas vão perdendo força, vão ficando fracas, ou seja, elas vão perdendo energia. Essa energia ela se esgota. Então, concluindo, o nosso pensamento, quando a gente pensa e soma com a nossa vontade, esse canal de transmissão, que é o fluido cósmico universal, ele não se esgota, como acontece com o som que vai perdendo energia. O fluido cósmico universal, as ondas se propagam, né? O nosso pensamento ele gera também ondas, assim como o som gera ondas, o nosso pensamento também geram ondas que se propagam sobre esse fluido cósmico universal. Esse fluido ele pode ser modificado, ele pode ser moldado e dirigido também pela nossa vontade e pelo nosso pensamento. Então, na Gênesis tem um capítulo direcionado para o estudo dos fluidos. Eu não vou entrar em detalhes, mas é importante nós sabermos que quando eu penso, o movimento é esse. Quando eu penso, eu impulsiono a minha vontade e o meu pensamento ele vai utilizar o fluido cósmico universal como agente de transmissão do nosso pensamento. E assim, quando isso acontece, é estabelecido o quê? Uma corrente fluídica. Então, que chega, essa corrente ela vai chegar até quem? Vai chegar até quem eu estou direcionando o meu pensamento. Então, esse pensamento ele tem poder, ele tem força. Mas adianta só a gente pensar? Não. Eu tenho que impulsionar o meu pensamento com a minha vontade. Com a força da minha vontade direcionada para o bem, como diz no Evangelho, eu opero inclusive fenômenos de cura. E o Evangelho nos fala: eis o motivo porque aquele que junta uma fé ardente a um grande poder fluídico normal, pode, apenas pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses estranhos fenômenos de cura e outros que antigamente eram considerados como prodígios e que são simplesmente consequência de uma lei natural. Então, o Evangelho nos diz que o magnetismo pessoal, somado a essa fé ardente e impulsionado pela minha vontade, tem um poder ilimitado de cura. E Jesus falava, né, como está aqui também no Evangelho: se não conseguistes curar, foi porque não tivestes fé. Então a minha fé ela tem que ser ativa. Eu tenho que ter certeza de realização. E por que Jesus falou isso para os apóstolos aqui, nesse momento? Porque no início os apóstolos ainda não acreditavam, eles eram pessoas normais como nós, comuns. Eles não eram, não tinham nenhuma característica que diferenciava eles. Eles eram pessoas do povo, eram pessoas comuns. E eles ainda não acreditavam no poder que eles tinham. Então Jesus falou isso: se ainda não conseguistes curar, foi porque não tivestes fé. Então Jesus nos mostra com esse ensinamento a força que nós temos quando nós temos fé. A força da nossa fé, somada à nossa vontade, a gente pode fazer coisas poderosíssimas para o bem, impulsionadas pelo bem. Mas a cura,
ela só depende de quem está transmitindo os fluidos? Não, né? Ela precisa principalmente de um elemento adicional, que é o quê? A crença do enfermo. A pessoa que está recebendo aquele fluido magnético, ela também precisa acreditar. Então a fé, ela é a certeza também, quando existe essa outra parte, que é a certeza da pessoa que está recebendo o fluido, aquele fluido, aquela força, né? Ela atua como um imã. Então, quando o enfermo ele acredita também, ele confia, ele tem fé, ele potencializa aquela força que está indo na direção dele. Então, é muito importante também nós acreditarmos, nós que estamos recebendo, também termos fé, aquela fé ardente e somada ao poder fluídico, eu consigo alcançar grandes realizações, inclusive a cura, como Jesus nos ensinou. E isso é uma consequência da lei natural, como está no Evangelho. Não é sobrenatural, não está fora da lei, não está fora da lei de Deus, não é milagre. Então, é efeito de quê? Daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente acredita. E aí a gente traz Teresa d'Ávila, que era uma médium muito potente. E ela nos fala assim, no livro da Vida, capítulo 19, item 9. O demônio jamais teve força para me tentar, a ponto de me fazer duvidar de que vós tendes, meu Senhor, todos os bens, assim como de outras coisas de fé. Então, nesse trecho inicial, ela começa falando do demônio, porque é uma linguagem católica, mas dentro do Espiritismo, a gente sabe que são os espíritos imperfeitos, que ainda estão procurando melhorar, atrasados ainda. Então, mas essa linguagem de demônio é uma linguagem da Igreja Católica. Então, ou seja, esses espíritos tentavam tirar Teresa do caminho dela. E Teresa sabia, só que ela diz que eles jamais tiveram força para tirar ela do caminho dela. Ou seja, e nem de fazê-la duvidar, ou seja, a fé dela, ela não duvidava, a fé dela era uma fé inabalável. E aí, continuando, pelo contrário, parecia que, quanto mais as verdades eram elevadas acima de toda explicação natural, ou seja, ela diz que era natural, era uma explicação natural, não era sobrenatural, né? Para Teresa isso era muito natural. Mais firme se tornava a fé e mais crescia em mim a devoção. Só no pensamento de que sois todo-poderoso estavam incluídas para mim todas as grandezas, possíveis e impossíveis, possíveis e inimagináveis. Disto, como digo, jamais duvidei. Então, Teresa, ela era uma médium muito potente e ela tinha uma vontade muito firme. Teresa não duvidava. Então, para que nós possamos entender que a fé, ela não é uma espera passiva, que a gente fica esperando as coisas acontecerem, a gente precisa olhar para o ensinamento de Teresa também e olhar que a fé é uma força viva. A gente tem que construir essa fé dentro de nós. E se estiver dentro da lei, nós vamos conseguir alcançar. Se estiver dentro dos desígnios de Deus, tudo está dentro do desígnio de Deus. Então, a vontade de Deus, ela é soberana. Então, muitas vezes a gente espera, pede, tem fé e às vezes não consegue, não alcança aquilo que a gente pretendia. Mas muitas vezes a nossa cura é passar pela situação que estamos passando, pela dificuldade que estamos passando. Porque Deus sempre vai nos ofertar o melhor para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. Nós é que temos que ter o entendimento necessário e olhar que tudo aquilo que Ele nos oferece é para o nosso bem. E assim, meus irmãos, eu gostaria de agradecer a todos mais uma vez e encerrar a reunião de hoje, o estudo da noite de hoje,
elevando os nossos pensamentos ao alto, agradecendo ao nosso Paizinho do céu por esses momentos, Senhor, tão bons, onde refletimos, onde recebemos, Senhor, um pouquinho, uma gotinha dos Teus ensinamentos. Que nós possamos, Mestre amado, desenvolver esta fé dentro de nós. E se nós já tivermos essa fé firme, que nós possamos cultivar sempre, Senhor, esta fé, para que ela possa sempre desabrochar, para que ela possa sempre, Senhor, dar frutos em nossa vida. Muito obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Teresa d'Ávila. Obrigada aos nossos dirigentes espirituais, o Birajara, Rafael, Francisco de Assis. E gratidão, Senhor, por esta casa que nos acolhe, que nos ampara, que nos orienta, por esta casa, Senhor, de Teresa d'Ávila, que é uma luz que nos guia. Muito obrigada, mestre amado, por tudo. Agora e sempre, graças a Deus. Obrigada, meus amigos. Uma boa semana a todos. Paz e bem. Fiquem com Deus.